Tudo bem, Olá, Alice? tudo bem? Você tá conseguindo me ver bem? Você consegue virar o seu celular? Eu tô inclinado, deixa eu ver, consigo sim. Assim, dá certo, eu tô de cabeça para baixo. Tá de cabeça para baixo. Upside down. Tá, Ótimo. Aí, tá bom. talvez Tá assim. ótimo. Ok. Bem-vindo, Henrique, tudo bem? Muito prazer, obrigado pelo convite. Obrigada a Na minha você. primeira live de Instagram, nunca participei antes, então vou aprendendo aqui on Olha, the eu go. estou iniciando muitos homens aqui no Instagram, viu? Diplomatas, pós-docs. Então, bem-vindo aqui ao mundo dos influencers. Muito Já tive legal. meu crash course com Zoom e WebEx e todos os outros convencionais, mas enfim, vou aprendendo aqui. Podia funcionar também Henrique, do PC. Diga. muito obrigada mesmo. Você é uma pessoa muito ocupada, então ter tirado aí uma horinha pra gente, o pessoal tá muito feliz. Como você sabe, eu crio conteúdo desde 2016. O meu canal foi o primeiro canal em português a tratar sobre esses temas de relações internacionais, como construir uma carreira em organizações internacionais, porque isso não existia há 4 anos, né? Então, o objetivo do canal é isso, é desmistificar e democratizar mesmo o acesso a essas organizações para as pessoas que têm esse sonho, esse desejo. Então, a sua presença aqui é muito importante. Mas você tem uma carreira internacional, mas você não é internacionalista, você é economista. Então, conta pra gente, Henrique, um pouco quem você é e como que você acabou criando, construindo essa carreira internacional. Bom, sou brasileiro, sou de Ribeirão Preto, São Paulo, e estudei em Ribeirão, apesar de ter morado em diferentes cidades do interior de São Paulo. Eu fiz economia aqui na cidade, entre 2001 e 2005. Eu acho que ter estudado economia foi uma boa decisão, né, para esse aspecto da internacionalização, né, da carreira, porque a economia é um ferramental universal. Facilita um pouco você trabalhar em outros países, porque a economia do Brasil é igual dos Estados Unidos, é igual da China, é igual da Lua, é igual de Marte, porque é uma ciência um pouco quase natural, vamos dizer assim. Várias vertentes de filosofias, mas ela é muito replicável, não importa o contexto. Não é como o direito, por exemplo, que você vai ter um currículo nacional prioritário e algumas matérias que vão te permitir um trabalho através de fronteiras, né? Ou, por exemplo, a medicina ou engenharia. A engenharia, de certa forma, sim, mas a engenharia, sendo acreditado como engenheiro, você também é limitado a um contexto geográfico ali do seu registro profissional, como o advogado é. E depois de ter feito economia, que também tem as suas desvantagens, né? O economista não tem um caminho pronto para trilhar ou definido como o engenheiro ou o advogado ou o médico. É uma selva depois que se forma. Você pode trabalhar com literalmente qualquer coisa. Setor digital, comunicação, política, indústria, né, mercado financeiro. Então é um grande leque que causa uma certa dispersão até. É difícil você se encontrar depois de terminar um curso de economia. E eu sempre gostei de a possibilidade de trabalhar fora ou trabalhar com o exterior. Para isso, eu já fiz curso de línguas durante a faculdade. Bom, desde jovem inglês, né, desde 8 anos de idade, mas também durante a faculdade eu entrei no alemão, entrei no francês, e isso foi fundamental para poder dar um pulo a mais e também aproveitar as oportunidades que a universidade ofereceu. Aqui a USP do Brasil, ela tem uma janela de cooperação com diversas universidades do mundo, e eu fui para a Alemanha fazer um intercâmbio. Isso me ajudou muito a encontrar meu mestrado. Então, quando eu terminei a economia e fui para fora novamente fazer mestrado, eu já tinha tido aquela visibilidadezinha de que era possível, né? Que dava para acreditar que era possível fazer mestrado no exterior, que por sinal é mais fácil do que as pessoas imaginam. Você tem que ter a desenvoltura de preparar uma application, mandar, mas é mais fácil do que passar no exame da ANPEC, no exame de mestrado do Brasil, que é quase um vestibular 2.0. E aí outras coisas vieram, mas eu não vou fazer um monólogo não, vou deixar você perguntar.
Não, então eu, pelo que eu entendo assim da sua história, esse seu mestrado foi decisivo para você entrar nesse mundo das relações internacionais, mesmo tendo a formação de economista, porque você fez um mestrado em estudos europeus, correto? Sim, o mestrado foi em estudos europeus. Eu tinha entrado em contato com essa disciplina durante um semestre de intercâmbio que eu fiz na Alemanha. Eu, eu já tinha visto esse tema, estudos europeus, que muita gente me disse, poxa, isso não serve para nada, vai trabalhar com o que isso depois? Mas eu achei aquilo fascinante, achei interessante. Nunca tinha ouvido falar de ninguém que tinha feito aquilo no Brasil, no meu assim, escopo de pessoas que estavam próximas de mim. Talvez o pessoal de RI da USP conhecia, mas os economistas nenhum. E eu fui entrar nessa. É uma mistura de economia, ciência política e estudos comerciais, né? Você estuda a União Europeia, como ela funciona, e você desenvolve um projeto, uma tese, né? Uma tese de mestrado que é focada num tema do seu interesse. No caso, eu estava pensando em escrever minha tese sobre o potencial da energia solar na União Europeia, que é um tema que eu tinha muita paixão, até hoje eu gosto do tema, mas fazendo uma das visitas de campo, que foi a Bruxelas, em 2007, eu decidi escrever minha tese, isso foi uma boa sacada, sobre o etanol, que naquela época estava sendo internacionalizado. O governo Lula estava fazendo uma diplomacia muito forte no mundo para o etanol brasileiro, e era um assunto muito quente em expansão. Então eu fiz sobre esse tema, olhando o mercado do Brasil, como tinha se desenvolvido, os objetivos da Europa nesse setor, e isso me ajudou a conseguir um estágio na Comissão Europeia logo depois do meu mestrado. Serviu como uma... E isso funciona muito na vida, né? Um trabalho, seja ele um paper que você publica, um artigo, uma resenha, ele acaba servindo como um ingresso para a etapa seguinte, eu chamo a atenção de maneira positiva. Então, eu fui trabalhar de maneira interessante, para a Comissão Europeia, como estagiário, no momento em que o Brasil estava trabalhando muito no lobby lá em Bruxelas para promover o etanol e os critérios de sustentabilidade do etanol na esfera mundial. E foi super legal, né? Tá do outro lado da mesa com os europeus e esse mestrado e o estágio na Comissão Europeia já me deu muita visibilidade de outras coisas, né? Eram 700 estagiários divididos em Estrasburgo, Luxemburgo e Bruxelas. Em Esse que é Bruxelas o eu Blue conheci muita Book, gente. o livro azul O que Blue chama? Book, exato. Blue Book é que eles falam que você é pré-aprovado lá. Tem outros tipos de estágio também. Tem estagiários que são funcionários dos países membros e são enviados à Comissão Europeia de maneira temporária, tipo second, né? O Delegated National Expert. No caso do Blue Book, são pessoas do mundo todo, e isso vale para quem está aí na audiência interessado em fazer estágio na Comissão Europeia. Eles pegam não europeus também. Olha. Inclusive as pessoas não sabem disso. E eu já falei isso para umas 10 pessoas, umas 5 pessoas conseguiram estágio por causa disso. Porque eu acho que a concorrência entre brasileiros, por exemplo, para o estágio lá em Bruxelas é menor do que a concorrência, por exemplo, entre italianos ou entre suecos, que tem muita gente que sabe e aplica, né, o programa. Mas, claro, eu notei que entre os estagiários, que eram meus colegas, e era eu, na minha leva foram eu e duas brasileiras, a Valéria e a Carol. A Carol, ela é professora da ESPM hoje, em São Paulo, e a Valéria, ela também é professora em Paris. E nós e todos os outros estagiários, pelo que eu notei, todo mundo tinha estudado pelo menos 2 países diferentes, né? A pessoa nunca assim fez toda a formação num país só e caiu lá. Acho que era um critério tácito de seleção a pessoa ter transitado, então falar pelo menos 2 línguas europeias, né? Que inclui o inglês, o português, né? francês, Isso que inclui português. Tinha muitos portugueses colegas meus. E também ter estudado em diferentes lugares. Feito, por exemplo, o bacharelado, né, em um país, feito o programa de Erasmus e um pouco do mestrado, estava terminando o mestrado, que na Europa o bacharelado e o mestrado são fundidos, né, são uma coisa só quase, o sistema Bolonha. E em outro país. E isso eu acho que era uma coisa que atraía a atenção dos recrutadores lá. Então eu dei sorte, eu tinha estudado no Brasil, na Alemanha, aí eu caí lá e tive essa experiência super legal. É um estágio pago, eles pagam seguro-saúde e amplia assim, os seus horizontes de maneira exponencial. Você vai ter contato também, se for interesse
do lobby e as indústrias brasileiras têm representação também em Bruxelas. Sim. É tipo Washington, né? Onde você tem todos aqueles interesses comerciais em volta, que também é uma grande escola. Você aprende como as indústrias, o setor privado, fica ali tentando influenciar e também fornecendo dados para a Comissão Europeia para que a política pública seja desenvolvida de maneira, sei lá, concreta, né? Com uma âncora na realidade. E é muito legal. Dá para ter uma aula de política, na política prática, né? Nesses locais. E abre, lógico, portas para carreiras internacionais. Perfeito. Teve uma pergunta aqui, eu acho que foi, eu não me lembro o nome da pessoa, mas eu acho uma pergunta muito pertinente, né? Porque aqui a gente trabalha muito com esses jovens e tentar entender quais as competências que eles têm que começar já a desenvolver. Você já falou um pouco disso, mas alguém fez uma pergunta muito interessante, que é como foi a sua formação na educação infantil e ensino médio, né? Onde você estudou e como que isso te ajudou. E isso é um assunto bastante pertinente, né? Considerando o nosso país, onde a educação não é ainda universal, ou pelo menos uma educação de qualidade. O que você teria para falar sobre isso? Boa pergunta, muito interessante. No ensino... Bom, primeiro que eu comecei já a ter contato com o inglês desde do ensino fundamental. Eu tinha 8 anos quando eu entrei no curso de inglês. Eu morava e estudava numa cidade bem pequena no interior de São Paulo, Colina. Tinha uma escola de inglês, inclusive a professora de inglês que me dava aula naquela época. Eu encontrei o filho dela em Genebra num evento um ano e meio atrás, que uma coincidências assim celestes. Enfim, mas eu estudei numa mistura de escolas particulares no começo da minha vida, 4 anos de escola pública em Colina, e depois, quando eu voltei para Ribeirão Preto, meu pai foi transferido para cá e eu trabalhei no COC, né? Agora não se chama mais COC, acho que é SEB, né? Então fiz o SEB, né? O colégio COC até terceiro colegial. Aí eu dei sorte de conseguir entrar em economia direto, mas fiquei aqui no Brasil mesmo, né? Eu entrei em Ribeirão Preto, e a economia tem 2 campos, tem o campus São Paulo e o campus Ribeirão Preto. Mas foi muito legal, foi muito legal. Eu acho que ter participado, ter visto a escola pública foi muito diferente do que eu vivi na escola particular, uma realidade completamente diferente, especialmente na cidade pequena. E tenho contato com meus amigos da escola até hoje. E outra coisa que me ajudou, acho foi sempre estar meio que próximo de computador ou videogame e tal. E isso foi uma super mola assim, para você aprender línguas, né? Instalar joguinho e tal. Até falo isso com a minha filha. Isso parece uma coisa assim trivial, mas aprender inglês é tão determinante. Eu vejo tantas pessoas hoje em dia que são brilhantes, muito mais que eu, matemática, que sabem programar, mas é aquela dificuldade de se expressar em outra língua acaba impedindo o trânsito internacional, né? Você aplicar para um emprego numa agência internacional e tudo mais, e onde esse tipo de habilidade é essencial. Essencial. Mas Não, então, é isso, essas foram as escolas. Então você tem uma história bastante parecida com a minha também, porque eu nunca fui a melhor aluna da sala, nunca estudei nas melhores escolas, nas melhores universidades, mas sempre me comuniquei muito bem, me comuniquei muito bem em inglês. Né? Sempre gostei do inglês, mas não pelos joguinhos, mas pelas Spice Girls. Então, eu gostava de música, sempre fui. Eu acho que eu tenho ouvido para música, né? Gosto muito de música. E eu contei isso recentemente, que quando eu consegui aquele estágio no Business Sweden, no Swedish Trade Council, Expo Troda, me disseram, os recrutadores me disseram depois que o meu currículo nem era o mais forte. Tinham pessoas de universidades mais top em São Paulo, mas o meu inglês, assim, era fenomenal para uma menina de 20 anos, né? Então, Sim. e a minha comunicação e a forma que eu me vesti também falaram sobre isso. Então, são pequenos detalhes, né, Henrique? Que depois que a gente vai ficando mais velho, quando a gente é muito novo, a gente de repente não consegue ver a importância disso, né? Até da vestimenta, da postura, né? Uma série de soft skills, assim, a comunicação, que fazem toda a diferença, né? A vestimenta eu nunca aprendi. Até hoje adoro a camiseta Hering básica. Então isso diz meu pai que vai impedir minha carreira de avançar. Mas eu adoro, então eu não consigo sair Mas dessa. você tem que trabalhar Mas social na ONU.
Bom, tinha, né? Agora com a pandemia, eu não vejo mais ninguém de terno, porque as reuniões, inclusive é um mercado que está em crise, né? O mercado de roupas formais, né? Poucas vendas, você vai comprar terno e gravata agora, sendo que você não pode encontrar pessoas. Isso me deu uma certa chacoalhada. Eu acho que o mercado de câmeras, né, aumentou muito mais do que de roupa. Mas uma coisa que eu ia falar é que quando eu entrei passei na FUVEST, né, para entrar na USP. Acho que não, acho não, tenho certeza. A matéria que eu fui melhor na prova foi inglês. E, surpreendentemente, eu achei relativamente fácil a prova de inglês, mas eu olhei lá as estatísticas, inglês era a matéria que o pessoal ia pior na FUVEST. Nossa, E matemática, que é a matéria que todo mundo acha que economista é super bom, eu fui mal na FUVEST. Eu falei, poxa, se não fosse isso, não teria entrado, né? Então, vale a pena, né? Investir, entrar nisso, se possível. A melhor maneira de aprender inglês é saindo do Brasil, né? Ficando um tempinho fora, faz aqueles programas de estação de esqui, se cerque de pessoas que falam inglês, né? Não espanhol, não português, porque isso é uma mola, é o fundamental. É como uma faculdade, você precisa ter. perfeito. Tem uma pergunta já sobre a ONU, mas eu fiquei só um pouco curiosa antes da gente avançar na sua vida. Como que surgiu o seu interesse, então, por energia, como economista? Porque quando você conta desse estágio em Bruxelas, do seu mestrado em estudos europeus, você já fala de energia sustentável, de energia renovável, mas como que isso apareceu na sua vida de economista? Quando que surgiu esse interesse? Eu sempre, acho que eu sempre tive interesse na economia aplicada, né? Nunca me apeteceu muito aquele clichê, né? Que as pessoas, pô, economista trabalha na bolsa de valores, derivativos, no banco, na taxa de juros, no banco central. Era visto, quando eu fiz faculdade, como a meca, né? O local para ir, né? Faz economia, vai para um banco, aí você está bem. Mas eu nunca tive essa atração, né? E eu sempre achei mais interessante as misturas da economia com outros setores, a economia da energia, a economia da extração de recursos naturais, a economia da saúde, a economia da educação, né? Tipo, quantos reais você investe, quantos reais de educação, quantos reais você tira em termos de capital humano. Esse tipo de outras métricas sempre foram mais apetitosas assim, para mim. E a questão da energia, eu caí em biocombustíveis nesse trânsito através da energia solar, que é um negócio fascinante, né? Porque o mundo não pode funcionar baseado somente no que se acumulou no passado, né? Que é o petróleo, energias fósseis, carvão. Eventualmente, nós vamos ter que viver com o fluxo presente, né? Com a radiação solar que bate na Terra, com os isótopos radioativos que existem no planeta e sei lá, brincando com a atração da Lua, com os oceanos, a energia das ondas aí, que são as fontes renováveis. E vamos ter que viver só disso, eventualmente, né? Majoritariamente disso. Então, acho que foi uma aposta legal, você entrar na área de energia renovável, olhar isso como negócio, como mercado, e é fascinante, né? Eu tive a sorte de pegar a curva de aprendizado do etanol ali, do etanol sendo uma coisa relativamente cara, né? Retomando ali do começo dos anos 2000, o etanol já estava numa crise, já tinha passado do auge do pró-álcool, para uma retomada, onde o etanol teve um renascimento no Brasil e se tornou um negócio de uma potencial de propaganda internacional muito forte, né? Muitos países se interessaram em usar essa experiência, ou copiar, adaptar, vamos dizer assim, essa experiência nos contextos. A ONU, no caso onde eu trabalhei, logo antes de eu chegar, já tinha um programa de biocombustíveis assessorando vários países, como México, Guatemala, Índia e vários outros interessadíssimos em desenvolver biocombustíveis para reduzir a dependência em gasolina e diesel, né, combustíveis fósseis. Perfeito. Muito, muito interessante. Você era a pessoa certa no lugar certo. E, Henrique, como que começou então a sua história com a ONU, a sua carreira com a ONU? Você entrou na organização como estagiário, depois virou consultor, hoje qual a sua situação? Você tem um fixed term? Porque você já tem uma história de pelo menos 10 anos, né, na UNCTAD. Eu vi no seu Sim, LinkedIn que a primeira vez que você sim. trabalhou foi em 2010. Então, como que foi o seu primeiro emprego na ONU? Como que você conseguiu? Então, eu estava fazendo doutorado sobre um tema relacionado a um tópico, né, que a ONU aquela agência da ONU estava tratando, que era eu estava fazendo um mestrado sobre
desculpa, um doutorado sobre estudo comparativo de políticas energéticas de biocombustíveis entre o Brasil e a Suécia. E na ONU, né, na agência, na UNCTAD, que é a Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento, tinha um programa de biocombustíveis assessorando países em desenvolvimento, querendo promover, né, o uso responsável de biocombustíveis. E aí eu entrei em contato com esse departamento e uma conversa se desenvolveu. Apareceu a oportunidade de fazer um trabalho temporário lá, né, por alguns meses. Mas essa história, bom, essa é a raiz da história para onde eu entrei. Aí depois eu prestei concurso, entrei, mas essa história não é a história das 100 coisas que eu tentei e não deram certo, né? Acho que o fundamental para você entrar numa organização internacional, e eu acho que é errado você focar só numa organização, eu quero entrar na ONU, tem tantas outras, tipo, tem os bancos regionais, né? Tem as delegações da União Europeia, tem as embaixadas, tem várias ONGs internacionais, a WWF, tem a IUCN, tem o Fórum Econômico Mundial. Não se restringe, o Banco Interamericano de Desenvolvimento não se restringe a uma agência só, vá tentando. Né? A tenacidade de receber ou não se receber a roda, né? Não tem como, não, eu tentei 100 coisas, né? Tentei a agência atômica de energia, tentei fazer um estágio na Casa Branca, no departamento de energia deles, e você vai recebendo não toda hora, mas vai tentando achar, vai tentando aprende um pouco como você escreveu a mensagem, será que eu fui chato nessa mensagem, eu escrevi muito, e vai devagarinho, e sempre, não fica só esperando um emprego vir, ou a oportunidade vir, vai criando coisas mesmo você tem um recurso, mesmo não tendo emprego, você tem tempo, né? Tem tempo, tem a sua cabeça, você pode sempre publicar, você pode contribuir para uma ONG, você pode ir construindo ali um currículo, fazendo coisas, né? Hoje em dia, quando eu contrato consultores ou examino candidaturas de consultores, a primeira coisa que eu vou ver é você produziu algo. Nós precisamos de pessoas que sabem escrever muito bem e conheçam o assunto, né? E mostra algo que você produziu, né? A pessoa tiver um super currículo e não tiver um paper, um relatório publicado, ou vários relatórios publicados, eu falei, pô, cadê a produtividade? Ah, não, que eu não tinha emprego, estava desempregado ali. Mas tem tempo, né? O Sim. tempo é um recurso. Quem tem emprego, quem tem muito dinheiro, fica desesperado porque não tem tempo para curtir. Então, a vida é meio esquisita, e isso é verdade. Sim. Principalmente as pessoas que vão trabalhar no setor privado, né? Realmente E então foi através dessa ponte, doutorado. Eu acho que o doutorado, às vezes as pessoas acham que fica muito acadêmico, muito teórico, mas abre portas para organizações internacionais, no exterior, na Alemanha, na França, na Suíça também. O doutorado abre portas, inclusive na indústria, né? Os cargos de gerência e direção na indústria normalmente são tocados por doutores nas áreas, indústria química, farmacêutica, é muito comum. Então, foi esse o entry point. Certo. E você falou uma coisa que é muito importante, né? Que é a importância de você fazer coisas. Eu também, o meu estágio em Nairobi, depois do meu trabalho no PNUD em Brasília, eu contei do meu blog, do meu canal do YouTube. Então, o que aquilo mostrou? Tava entre, né? Tinha terminado o mestrado, estava procurando trabalho, mas eu comecei a criar conteúdo e aquilo mostrou o quê? Proatividade, conhecimento com tecnologia, comunicação. Então, mostrou uma série de competências de uma coisa que, a princípio, era um hobby, eu não tinha muita pretensão com aquilo, mas o fato de você estar criando valor, né, de alguma forma para a sociedade, eu acho que isso é muito importante, seja através da escrita, seja hoje em dia através de um canal, de um blog, depende, né, de que rumo que você está querendo levar a sua carreira, mas isso você falou é muito importante. Se tem tempo, use o seu tempo de maneira produtiva, Sim. principalmente mostre resultado, né? A gente fala muito isso, que às vezes a pessoa vem, estudou isso, estudou aquilo, mas o que você consegue fazer, né, com essa obesidade intelectual, né? Como que você consegue colocar isso aí em prática e trazer resultados mesmo? Usar o seu conhecimento para alguma coisa, né? Não ficar só acumulando diploma lá na parede da sala. Acho que o mundo não a decisão de uma organização, de um grupo de trabalho, de te contratar, de te incluir, não tem muito a ver com... o seu currículo chama atenção, mas a contratação em si, ela ocorre quando elas ou trabalharam com você antes, e meio que talvez até em um projeto indireto, e olharam lá, poxa, a Annalise dá para confiar, ela pode seguramente tocar essa parte do nosso trabalho e vai dar bons resultados.
ou observando produtos que você já fez, por exemplo, o seu blog, seu engajamento, o seu profissionalismo nisso. Sem dúvida, é vendo resultados e não vendo papéis. Né? E uma coisa que você falou da blog e tal, hoje em dia, por exemplo, eu já me sinto defasado, estou começando a ficar meio velho, porque meus tipos de comunicação, a comunicação verbal, a comunicação escrita, que são as tradicionais, legal, várias línguas, tá, mas não é, eu me sinto que eu estou fora da bolha quente do momento, né? Que, por exemplo, mensagem de vídeo, né? Ou pequenos documentários, né? Transmitir mensagens através de imagem em movimento. Fotografia, você sabe que eu gosto. A comunicação visual, tenta ilustrar os meus textos meio chatos, né, de comércio, com a imagem, com fotografia, isso ajuda um pouquinho a atrair atenção. E também, mas eu não domino, por exemplo, a produção de vídeo, né, que é outra mídia extremamente poderosa hoje em dia, que eu acho que é necessário ter ser alfabetizado nisso. E a outra coisa, lógico, é a programação, a linguagem de máquinas, que eu acho que toda criança, desde base, deveria aprender. Eu não tive isso na escola, minha filhinha tem, e vai ser essencial. Se é advogado, ou psicólogo, ou neurocirurgião, você vai ter que saber o básico de lógica de programação. Com certeza, isso muito, muito importante. E tem uma série de possibilidades de você aprender isso gratuitamente, né? Eu até me inscrevi, e eu acho que eu vou começar já em janeiro, fazendo uso aí da minha Arbeitslosigkeit, do meu desemprego, por Grund of Corona. Tem uma organização que chama She Codes, que é para mulheres aprenderem a programar, e aí você pode fazer um curso gratuito e depois, se você curtir, é uma instituição, né? Então é muito baratinho. E você tem Coursera, tem mil e uma. Você não precisa ser um programador, mas como o Henrique está dizendo, assim, noção básica, né, de HTML, de você até mesmo criar a sua página e entender o funcionamento, mesmo para o internacionalista, né, Henrique? Você diria um diplomado, como você disse, né, independentemente da área de atuação. Vamos ver aqui, ó. Eu vi que teve, já que a gente entrou nessa sua fase da ONU, tiveram duas perguntas. Uma que você já respondeu, mas a gente pode desenvolver mais um pouco, que é sobre a importância da sua universidade. A pergunta foi se essas organizações olham e só querem ou preferem admitir alunos das top 10, das universidades mais importantes do mundo, ou se isso não é tão importante assim, tão relevante assim. E também foi uma pergunta de como que você virou staff na ONU, como que foi... se você fez um concurso, se você fez uma prova, como que você conseguiu o seu cargo fixo na ONU? Sim. Tá, vamos começar aqui pelas universidades. A ONU não contrata só de Ivy League, Columbia, a INSEAD, universidades assim, não. A ONU, acima de tudo, é uma organização política com Estados-membros e existe um esforço de recrutamento de pessoas de todos esses Estados-membros. E claro que tem pessoas do Brasil que estudaram lá na Cienspo e tem gente do Paraguai que estudou em Singapura. Tem várias pessoas assim com esse currículo mesclado que é muito, muito poderoso. Mas eles vão ver se a sua instituição de ensino é credenciada no país membro. Então, não importa qual universidade você fez, se você fez uma universidade reconhecida, vai ser aceito, né, pelo filtro ali de recrutamento. A coisa que fala mais alto, eu acho, é você ter estudado em diferentes países. Feito uma graduação aqui, ou um mestrado lá, ou uma parte do mestrado, uma especialização, ter morado ou estudado em diferentes locais. Isso é muito, muito, muito poderoso, porque esse tipo a pessoa que trabalhou em diferentes contextos, né, em diferentes países, ela é mais flexível para tocar projetos em países terceiros. Né? Nunca fui no Malawi, por exemplo, mas eu não teria medo de organizar uma conferência no Malawi, porque eu já organizei em tantos outros países e eu meio que sei o que esperar, sei o que ver. Se eu nunca tivesse saído do Brasil, por exemplo, eu teria muito mais dificuldade, né? Até de chegar lá, chegar no hotel, a pessoa fica um pouco menos independente. E você precisa de pessoas independentes para tocar isso. E acho que a seleção olha esse tipo de coisa. Então, eu acho que para cargos de profissional, né, postos profissionais da categoria P e da categoria D de diretores,
você tem que ter pelo menos a graduação mais um, né? Então você tem que ter mais uma especialização, mais um mestrado, mais um MBA, algo mais do que a simples graduação. Mesmo a graduação do Brasil sendo equivalente ao mestrado da Europa, né? O nome vale muito. Então você tem que ter um mestrado, um M ali na frente, um MBA, algo a mais, porque senão você não consegue entrar como professional staff no sistema. E a minha entrada, então, eu trabalhei como oficial temporário por um ano, mais ou menos, começando no meio de 2010. Fiz uma pausa, acho que trabalhei até a Rio+20, antes da Rio+20, e depois eu prestei um concurso, né? Um concurso para alguns postos. A ONU tem vários caminhos de recrutamento, né? Tem o recrutamento do YPP, que é o recrutamento global, concurso mundial da ONU, que você entra para o roster. Uma vez que você passa nele, você pode ser chamado para trabalhar em qualquer das delegações do mundo. E também tem o processo de recrutamento, que é para cargos de especialista, né? Aí tem Environmental Affairs Officer, Legal Affairs Officer, tem Medical Affairs Officer, um pouco mais sênior, com um foco mais específico. Por exemplo, se você for especialista em padrões de contabilidade internacional, você pode ter uma abertura ali, tem um número de candidatos menor, mas também são pessoas com um currículo mais focados. Esse seria o P1, caso, P2? P1, P2, cargos? Normalmente, o cargo, os postos P, que são os postos profissionais, que vão de P1 até P5, são, assim, acho que a maioria, né? E também, para P1 e P2, normalmente a pessoa entra através do IPP, que é o concurso global da ONU. Jovens profissionais, né? Jovens profissionais. De P3 acima, normalmente são concursos especialistas, né? Eu sou especialista em direitos das crianças em situação de conflito, né? Aí ela aplica para um emprego na UNHCR ou algo assim, nessa área, um P3, P4 ou P5, ou até um D1. Né? A pessoa foi para um país, um diretor de um ministério, pode ir como diretor já para as Nações Unidas. Então, tem vários caminhos de entrada, mas também tem as consultorias. As consultorias, você tem um perfil, por exemplo, de consultora imediato. Você pode trabalhar para a ONU como consultora, por exemplo, de comunicação, né, de organizar um evento virtual. Contratamos a Analice para fazer um diálogo sobre algum assunto XYZ, para UN Habitat, para UN Women. Pode acontecer. Eu acho que esse tipo de contrato é o que mais tem. E claro que é uma boa performance, né? O trabalho bom ninguém esquece. E sempre quando aparece alguma oportunidade, as pessoas lembram de você, né? Para ter um reengajamento. Mas, mas a minha dica tem um universo de organizações, inclusive o universo de organizações que contratam brasileiros, né? O Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. E não é só economista que trabalha no Banco Mundial, tem vários tipos de perfis. Não é só economista que trabalha na ONU, tem vários tipos de perfis também. Tem arquitetos, tem médicos, tem engenheiros de telecomunicação. A ONU que eu trabalho, né, a ONU do Desenvolvimento Econômico, é uma perninha da ONU. Eu diria que é a perninha menos visível, né, até. A ONU tem 3 perninhas. Desenvolvimento Econômico, onde eu estou, tem direitos humanos e tem manutenção de paz, né, que também é muito visível, meio que talvez o coração do Conselho de Segurança e tudo mais. Então tem todas essas áreas, né, depende do assunto, da área que te interessar, tem que tentar migrar e chegar nesse tipo de tema. Mas eu acho que talvez a carreira na ONU comece antes de você entrar na ONU. Você tem que talvez ter um engajamento com uma ONG, com um governo, com uma empresa que trabalha nessa área, desminagem, alguma área que te dê uma experiência legal para você ir lá depois e trabalhar com gerenciamento de projetos nesse sistema. Assim. Perfeito. E você já está até começando a responder aqui a pergunta da Lorena, que ela disse se tem uma idade limite para entrar nessas organizações. Ela tem 37 anos e ela está voltando a estudar agora. O que você diria sobre isso? Não, não tem idade limite para entrar. Tem os critérios de experiência, depende da senioridade do posto. Por exemplo, um P3, um P4, acho que é 5 anos de mínimo de experiência na área, um P4 é 7 anos no mínimo de experiência na área, mas tem idade para sair, né? A idade para sair,
você tem que ter aposentadoria compulsória quando você tem 65 anos, no sistema das Nações Unidas. Nossa. Então, você pode entrar com 60. Normalmente, a pessoa que entra com 60, ela vai entrar como diretora de já tinha um cargo importante antes. Mas tem também pessoas, altos profissionais. Eu conheço muitas pessoas de 50, 55 anos que são extremamente competentes e na área de comércio e meio ambiente, né, que eu trabalho, que facilmente poderiam pleitear um P5, P4. Então, não existe a idade mínima para a entrada. Perfeito. Talvez exista, deixa eu qualificar, talvez exista em outras áreas, como paz e segurança, como policial da ONU, aí talvez sim. Eu estou dizendo como economista, como profissional civil. Certo. E alguns programas, né, Henrique, como você falou, por exemplo, o IPP, esse ano foi minha última chance, que foi o ano que eu fiz 32 anos, não entrei. Verdade. Mas a porta de especialista continua aberta. Sim, continua aberta. E você falou uma frase épica, né? Que vai ficar aqui for the records, que a sua carreira na ONU começa antes da ONU, né? Então, pessoal, aí não adianta só sentar, ficar estudando e esperando. Não. Faça coisas, né? Faça estágios, faça trabalho voluntário, crie, escreva. E por falar agora na escrita, eu sempre faço essa pergunta sobre as competências, tá? Eu gostaria que você listasse aí de 3 a 5 competências técnicas e interpessoais que são fundamentais para uma pessoa que queira fazer uma carreira numa organização internacional. Poxa. Bom, você tem que minimamente saber aquele assunto, tema para o qual você está pleiteando, a posição que você está pleiteando. Se você for querer ser oficial de assuntos econômicos ou oficial médico, você tem que ter uma formação nessa área. E aí entra um pouco de soft skills, né? Línguas, ter estudado ou morado, ou os dois, em mais de um país, muito importante para aumentar a sua admissibilidade. Se bem que ter estudado ou morado em mais de um país não é um critério oficial, mas é uma coisa que eu vejo nas pessoas que trabalham comigo. Elas já tiveram esse trânsito. Eu acho que é fundamental ter uma produtividade na área, ter trabalhado algum voluntariado, publicado alguns papers na área que te interessa. Coisas que, tipo, a sua reputação no Google tem que estar positiva, né? Poxa, essa pessoa estava ativa, cuidar da sua imagem um pouco também, né? Não coloca aquela foto de qualquer jeito no LinkedIn, porque a pessoa, poxa, eu quero contratar a pessoa que vai cuidar da imagem da organização, né? Cuidar da imagem do meu time. Então, essa lógica, tem uma frase que é mortal, né? Assim, ela sempre funciona. Seja quem você queria contratar. Muito bom. Quem você queria contratar? É você mesmo? Você contrataria você mesmo? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer assim, bem silenciosamente dentro da cabeça. E responder com sinceridade, né? Responder com sinceridade, né? Não dá para mentir para a própria pessoa, isso não é produtivo. E tentar atacar essas fraquezas. E colaborar, ser humilde. O team worker é fundamental, você trabalhar como nós, né? Nosso time, a gente, e não eu. Eu fiz, eu sou. O eu fiz, eu sou desmonta o seu castelinho de cartas, o nós propulsiona o time. Tudo que você faz que tem impacto não é uma pessoa só, é um time. E para você motivar o time tem que perceber e tem que acreditar que você realmente está interessado que todos vão para frente. Né? E eu acho que isso é para você montar uma conferência, escrever um relatório grande, fazer o fundraising, atrair dinheiro. Você precisa montar um time, você precisa articular. Não tem, o negócio do superstar não existe, né, nesse tipo de trabalho. Existe o super team. O time bom faz muita coisa. Então você tem que mostrar que nos locais que eu passei antes, eu fui esse agregador, eu ajudei a criar esse ambiente que ajudou aquele local a ir para frente. E eu saí bem, eu saí com boas recomendações. Nunca falar mal do seu empregador, jamais. Mesmo que você tenha tido uma má experiência, se força, pensa no que foi positivo e a positividade gera positividade. Sim, verdade.
Verdade, ótimo, excelente. Você falou exatamente o que a Gabi, a minha amiga que trabalha, que acabou de virar staff lá na ONU Mulheres em Nova York, ela falou muito da importância do trabalho em grupo, porque às vezes a gente vem, né, somente quem trabalhou em setor privado, no Brasil, os Estados Unidos tem muito essa coisa assim da competição, a gente vê isso muito em filme, né, do cara que é promovido, então ele tem que mostrar serviço, chega, corre na mesa do chefe, mostra, eu que fiz, e essa coisa não funciona aqui na Suécia, né, a sua filha é sueca, você morou aqui muito tempo e aqui eles abominam esse tipo de comportamento, né? Aqui é a Sim, jantelovia, né? Tipo, você não tem sim, que achar que você é melhor do que a gente. É um exato, grupo exato. mesmo. E pelo jeito na ONU é o mesmo espírito, é um espírito muito parecido com o sueco, com o escandinavo, nesse sentido, né? Bom, a ONU por dentro, ela é um carnaval, porque são 194 ali países e todos os tipos de filosofia de trabalho que você possa imaginar. Eu acho que os brasileiros têm uma boa ginga, porque aqui no Brasil já tem um pouco de habilidade de diferentes tipos de pessoas. Talvez por ser um país desigual, o brasileiro normalmente transita em diferentes filosofias de trabalho relativamente bem. Mas você tem que estar sempre cuidadoso e inclusivo e ser simpático, né, com as pessoas para que as coisas avancem. Né? Nunca sempre tratar as pessoas como você quer que elas te tratem. Essas coisas óbvias, né, que vale aqui, vale na Genebra, no Brasil, na China. As pessoas apreciam muito quando elas veem um colega trabalhando dando exemplo, ou uma liderança, mais ainda, trabalhando e dando exemplo. Aí você inspira o time e o time trabalha bem. Muito É, bom. Muito bom. Eu tenho mais uma pergunta também, porque fica sempre essa questão de como que é esse concurso, né, para você conseguir ser um staff na ONU. Como que foi o seu processo seletivo? Você pode contar um pouco para gente? sim, bom, o IPP é uma prova, como se fosse um vestibular, seguido de, se não me engano, entrevista. Não sei se tem 3 etapas a prova, prova eletrônica, ou alguma entrevista eletrônica, depois uma entrevista oral. Acho que são 2 ou 3 etapas. Depois você entra na base de dados de pré-aprovados. No meu caso, foram 3 etapas. Bom, tem a seleção de currículos, né, que todo mundo manda lá no Inspira. Qualquer um pode entrar no Inspira e ver os anúncios de postos agora. Uma vez que você é shortlisted para a posição, você vai ser convidado para uma prova. Normalmente essa prova pode variar, pode ser uma múltipla escolha, pode ser um caso, né? Te dão um problema e você tem que, por exemplo, escrever uma proposta para obter financiamento para um projeto. Ou você tem que escrever um relatório sobre algum tema relacionado ao seu posto em um período determinado de tempo. Te dão 1 hora e meia para você escrever e mandar. E você tem que transmitir nessa peça escrita, bom, boa qualidade de inglês, maturidade, percepção. Normalmente eles vão pedir para você colocar no escrito como você uma coisa bem concreta, tipo uma correspondência para um doador, né, sobre um projeto. Então tem essa fase. Aí se você passar nessa fase, provavelmente vai ter uma competence-based interview. Eles vão acessar os critérios ou analisar os critérios importantes para o posto, por exemplo, profissionalismo, criatividade, tem várias competências, ética, team working, né? Então eles vão perguntar alguns cenários e perguntar como você reagiu no passado em situações semelhantes. Então parte disso, bom, vou entrevistar várias pessoas e isso vai compor a sua nota, né? Eu acho que uma das dicas lá que o pessoal dá é para você sempre ser concreto, não tentar fazer um cenário hipotético de como você reagiria, mas dar um exemplo do que já passou no seu passado, na ONG onde você trabalhou, na universidade, como você lidou ali com o conflito, por exemplo, no time de trabalho e qual foi a solução encontrada. É isso que os entrevistadores querem ver, né? Se você tem a habilidade de resolver problemas que aparecem toda hora, você tem você tem bom senso e bom cálculo político, né? Talvez não seja o momento de mandar essa mensagem. Ou vamos esperar um pouco. Ou vamos escrever desse jeito e não desse jeito. Esse tipo de nuance é muito importante para esse trabalho, porque
as Nações Unidas é muito importante para muita gente. E a imagem da organização é o lastro, é o valor da organização. Então, essa pessoa tem que estar alinhada com esses princípios. Perfeito. Foi bem isso que nós discutimos com a Gabi, que tem até a metodologia que é CAR, né? Challenge, Action, Result, para você contar um caos, né? Exato. Então você conta Exato. o problema, qual que era o challenge, desafio, qual foi a ação que você tomou e o que resultou essa sua ação, né? E procurar sempre contar casos cujo resultado tenha sido positivo, obviamente, né? De preferência, que você tenha. Mas essa prova, todo esse processo é feito digitalmente, né? Você recebe a prova por e-mail e não existe uma forma de se preparar, né, Henrique? Como as pessoas se preparam para o concurso de diplomacia. É muito case by case, né? Depende da vaga que você está pleiteando, exato? Normalmente o posto anunciado vai ter a descrição do conteúdo, né, do posto. Se for, por exemplo, para um economista que trabalha com a inclusão de mulheres, né, em atividades econômicas, vai ter uma descrição, vai ter a descrição do local onde esse posto vai estar inserido, em qual departamento, né. O candidato bem preparado, ele vai lá no departamento, vai ler tudo que foi publicado, vai tentar entender qual é o trabalho daquela organização, vai fazer a tarefa de casa antes da prova. E para a prova em si, talvez o time de seleção vá municiar com algumas informações para preparação. Eu acho que existe treinamentos na internet para você se preparar para Competence-Based Interview. Sim. Né? Que é o que eles pedem normalmente. Mas esse processo de se virar e ir atrás de certa forma, meio tácita, não, é parte do processo de seleção. Na Comissão Europeia, nós dizíamos que parte do processo de ingresso lá como estagiário do Blue Book era deduzir o e-mail das pessoas. Não estava publicado em lugar nenhum, mas você tinha um sisteminha já de descrever o e-mail e era igual para todo mundo. E chegar na pessoa certa era fundamental para você tentar expor ali as suas razões de por que você seria um ótimo estagiário. Então, esse tipo de pulo de gato, de fuçar, é muito importante. Outra coisa que eu talvez ia falar, você sabe, eu tive uma experiência recente nos Estados Unidos, eu pedi licença das Nações Unidas para fazer um programa de pesquisa e eu tive contato com um jeito diferente bom, na Europa também um pouco assim, mas um jeito diferente de ser como estudante. Eu lembro que no Brasil, na USP, a ordem do dia era estudar muito, estudar e pegar o livro, e mandar bem na prova, boas notas e passar com tudo. Nos Estados Unidos também assim, passar, ter nota boa é importante, mas o que eu percebi que é legal lá, eu acho que é uma das razões da produtividade diferente ou da habilidade do norte-americano, ou da pessoa que passou por lá, de pular de um emprego para o outro muito mais rápido do que talvez o brasileiro médio. Eu tive dificuldade, por exemplo, de achar emprego inicialmente. É que o americano ele sempre se envolve em atividades paralelas ao estudo. Ele organiza lá ajuda a organizar um fórum de economia circular, como nós fizemos. Ele trabalha com voluntário eles falam lá, Diplomacy Club, que é organizando eventos, trazendo speakers, fazendo o que você está fazendo. E as pessoas já fazem muito isso. Então, quando a pessoa sai da universidade, ela já organizou vários eventos, já contribuiu com artigos para vários locais já trabalhou, fez uma consultoriazinha junto com o professor. É incrível como a pessoa vai cavando engajamentos, mesmo antes de sair da faculdade. O que eu não vi, né? Eu não fiz isso na faculdade, e eu senti muita falta disso. Eu acho que isso causa um problema para você se inserir no mercado de trabalho depois, seja ele qual for, nacional ou internacional. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante. Engaje-se, né? Engaje-se antes, produza coisa, porque isso vai ser o seu cartão de visita, não vai ser o seu diploma somente, não. Não, o que você está dizendo é essencial, porque você também começa a construir a sua rede de contatos, né, Henrique? O seu networking. Sim. Né? Você já começa ali através de voluntariado, o network com professors, com pessoal. Então você já começa, porque a gente também não é ensinado no Brasil, né? Eu saí muito cru da faculdade, não tinha muita coisa de ficar fazendo contato. Contato assim, se eu gostasse da pessoa, tipo, o Henrique vai virar meu amigo. Mas não com esse pensamento um pouco mais estratégico, assim, não, essa pessoa é interessante, independentemente se eu vou trazer para minha vida privada, se eu vou convidar para minha casa, se vai se tornar um amigo, é uma pessoa interessante, né? Existe
legítimo interesse de ter um contato com essa pessoa. Então, quando você faz essas atividades extracurriculares, somente, não só em palestra, né? No Brasil tinha muito negócio de ir palestra e trazer o certificadozinho de que foi na palestra. Tudo Não, bem, é não, então. legal, mas o que você produz, né? E eu acho que o emprego, assim, pós-faculdade, ele pode vir de alguém externo, né, de uma organização externa da faculdade, pode vir de algum colega de faculdade que conseguiu um emprego em algum lugar e te chamou, pode vir de algum professor também que te observou, mas não vai ser por causa da sua performance na classe, na sala, que você vai ser chamado, vai ser pela sua performance, por como você trabalhou naquele seminário, aquele congresso que você organizou junto com a pessoa, organizou de montar ali, ir atrás de imprimir os negócios e chamar os panelistas, e a pessoa te observando, se você trabalhar bem, a pessoa fala, nossa, você não esquece. Mesmo que a pessoa for ruim, ela fala, nossa, mas a analista trabalha muito bem, eu preciso dela no meu time. Aí quando a pessoa está lá no Bradesco, vai lá e você não tem que trabalhar comigo aqui. É assim É que a assim que coisa funciona. funciona. E não é na sala de aula, não é no Milton Keynes lá e no paper no final. Porque isso é uma coisa, bom, tem um grupo de trabalho, mas não é uma coisa prática, né? Prático é fazer acontecer. Fazer acontecer. Inclusive, até, né, Henrique, o próprio doutorado, né? Quando você está no mestrado, é o momento de você fazer os seus contatos para você conseguir fazer o seu programa de doutorado, não é? Para você encontrar o seu orientador. Se você pudesse falar um pouco disso, como que foi do seu mestrado para o seu doutorado? Como que foi essa ponte? Foi difícil para você entrar no programa de doutorado aqui no Instituto Real de Tecnologia da Suécia? É, Como que foi? o querido KTH. Então, nessa área, para você fazer diferentes diplomas, é importante você ter um contínuo, né? Uma lógica que liga, no meu caso, por exemplo, economia com estudos europeus, só que eu foquei em biocombustíveis e o potencial de biocombustíveis na União Europeia. Lógico que a matéria de mestrado naquela época é uma coisa um pouco crua ainda, não publiquei. Está lá, está publicado na universidade, mas não é nível paper. Eu comecei até a fazer um paper durante o mestrado, mas publiquei depois, sobre energia solar, estava ainda me encontrando. E aí, o doutorado, minha proposta foi meio que, entre o mestrado e o doutorado, eu tinha feito um estágio na União Europeia, olhando as políticas de biocombustíveis, falei, vou tentar criar algo que continua um pouco, né, lógico nessa sequência. Aí eu falei, vou comparar o sistema de biocombustíveis de alto percentual, né, o I85 na Suécia e o I95, que é o etanol que você põe puro lá na bomba, no Brasil e ver como é que o consumidor escolhe esses dois tipos de etanol vis-à-vis o preço da gasolina no momento e tentar incorporar nisso algo que eu tinha feito no passado imediato, que era a discussão na União Europeia sobre critérios de sustentabilidade para o biocombustível. Tipo, o biocombustível certificado, que fica um pouquinho mais caro. Quando ele fica um pouquinho mais caro, ele fica menos competitivo com a gasolina, o pessoal abastece com a gasolina. Então, olhar essa dança aí de mercado, de opção de consumidor, mas que era algo já relativamente conectado, uma expansão do que eu fiz no mestrado. E eu acho que continuar você não precisa ficar exatamente na mesma linha, senão fica até chato, mas você ficar numa área que faz sentido, né, um pulo após o outro. Por exemplo, agora eu trabalho com a economia circular, que eu acho que é compatível com biocombustíveis. Né? Biocombustíveis, matéria orgânica, faz parte do ciclo biológico. Né? Tem um ciclo de materiais inanimados, que é materiais de construção, tudo mais. Então tem uma lógica bioquímica para essa transição que eu acho que eu não abandonei meu passado, não comecei numa área completamente nova. Então ter essa consistência, diria, uma certa consistência é importante para você dar esses pulos de carreira, pulos educacionais. Perfeito. Alguém perguntou o que você diria para o Henrique de 22, 23 anos. Acho que você respondeu um pouco em questão das atividades extracurriculares, mas você tem mais algum outro pensamento? O que você teria feito diferente? O que você falaria para você mesmo quando você tinha 22, 23 anos? Poxa, não ia caber nessa live, né? Não ia caber nessa live. Eu ia me sentar, me acorrentar numa cadeira e falar assim, não faça isso, não faça isso. Não, mas É deu tudo aquela coisa, né? certo. A vida de um ato só, né? Talvez é difícil você entender o que os conselhos das pessoas, principalmente as pessoas os amigos próximos, os seus pais, tal. Parece tudo aquela chatice, né? Meu pai me bombardeava, estuda. Eu não aguentava mais, era cansativo aquilo. Mas hoje em dia eu entendo a preocupação dele, né? A preocupação dele é legítima, ele não queria que eu tivesse dificuldades. E eu tive que passar por dificuldades para entender o que ele estava dizendo. E eu acho que a maneira de você entender a coisa um pouco antes, não tarde demais na vida, é sair do seu
seu conforto, né? Não ficar só na mesma cidade, só no mesmo local, muito tempo, na mesma cultura. Vai conversar com outras pessoas, vai para outro lugar, sai da sua cidade. Porque isso bom, sua vida também foi assim, né, Annalise? A pessoa fica mais forte, né? Fica mais flexível. E eu acho que, não sei, eu teria até viajado mais, né, antes, né, quando eu estava aqui no Brasil, eu poderia ter. Uma vez eu peguei um ônibus e fui para a Argentina, né, de ônibus, de São Paulo. Eu teria feito mais isso. Eu teria ido conhecido mais a América Latina. É um continente relativamente inexplorado para mim. Eu fui a alguns países, mas poderia ter ido muito mais. Eu tinha tempo para isso. Não priorizei essa exploração, né? Como os europeus fazem, né, Henrique? O mochilão aqui, o Como os jovem europeus europeu fazem. faz, né, isso. E a gente não tem muito essa cultura de mochilar pela América Latina, né? Exato. Os alemães têm sempre um ano sabático, né, quando terminam. Então, eu teria feito isso, né? Eu teria entrado um pouco mais em... Eu queria fazer ciência da computação, né? Meu pai faz economia, tal, ciência da computação, você vai virar o técnico do computador. Eu não tinha nem ideia do que era a profissão. E talvez eu devia ter insistido em alguma área disso. Eu deveria ter hibridizado talvez mais a minha formação em economia. Eu deveria ter batido o pé. Não, eu quero fazer uma disciplina de ciência da computação em São Paulo. Eu pego o ônibus, vou lá para São Paulo estudar só essa disciplina, pegar essa disciplina como opcional. Eu lembro de um cara no meu intercâmbio que ele estava estudando na Alemanha psicologia e informática. Eu lembro naquela época, 2005, pensei, poxa, o que esse cara está fazendo? Ele vai se dar mal, ele vai estar perdido aí, nunca vai conseguir emprego. Hoje em dia eu penso que eu era o bobão e ele estava certíssimo, né? Essa área de neuroinformática, de percepção de consumidor, psicologia e informática se tornou o futuro. Hoje em dia, se você souber parametrizar aí a escolha de consumidor, o jeito que as pessoas pensam, você está com garantido em qualquer lugar no setor de marketing. Com certeza. Então eu teria hibridizado mais a minha formação, né? Não economia pura, mas economia com comunicação, economia com medicina, economia com alguma coisa, com coisas diferentes para tentar meio que acho que a universidade hoje em dia permite mais isso, né? Acho que até no muito Brasil comum nos tem Estados Unidos, não é, Henrique? muito Né? comum. Essa coisa em psicologia. Você monta o seu próprio, você tem um currículo básico, aí você monta várias opcionais para atingir o número de créditos. E eu acho isso muito bom. Fantástico. Tem uma pergunta que eu acho muito pertinente, da Alvinha. Como foi equilibrar vida pessoal com essa busca profissional mais ambiciosa? Então, essa vida internacional e a sua vida pessoal, né? O que você se sente à vontade de dizer, obviamente, mas como que é Claro. conciliar? Não, isso não é fácil, principalmente porque com o seu parceiro ou parceira, você eventualmente encontrar e houverem esses pools internacionais, a ONU, por exemplo, funcionários da ONU têm uma conhecida dificuldade, né, ou problemas potenciais com esse aspecto, que o seu parceiro vai também ter que tomar a decisão junto com você de ir para o local ou não, né? Ou vice-versa, né? Então, essa é uma decisão que acontece no setor privado também. Você passa no concurso ou no público, no concurso no Amazonas, vai para lá ou não vai? Vamos junto ou não vamos? Levamos o cachorro? Isso acontece muito, né? Acontece também no Itamaraty, serviços diplomáticos. É uma decisão, é uma questão difícil. É por isso que eu acho que é importante essas formações que te dão um pouco de flexibilidade, tipo comunicação, economia, matemática, coisas que você pode atuar aqui e lá, né, em diferentes locais, porque aí você consegue se Relocar, né? adaptar, relocar. Né? Mas é uma pergunta, realmente, é uma pergunta íntima, uma questão de debate, né, com o seu parceiro ou parceira, para tentar acomodar isso. E muitas vezes acontece do seu parceiro ou parceira também ter um emprego similar e aparecer outro posto onde a pessoa tem que sair ou quer sair muito e você está bem, não está. E eu já vi colegas que saíram das Nações Unidas em altos postos para ir atrás. O mais importante, né, você não é a super ambição, o super dinheiro, o negócio de viajar. Você tem que estar feliz. Aquela coisinha, aquela palavrinha bobinha que todo mundo acha que deve esquecer. Né? Feliz, importante. Então você tem que procurar isso, tranquilidade. E eu acho que tem um balanço, né, entre a ambição e essa felicidade. Mas isso tem em outras áreas também, não é só nas Nações Unidas, né? Qualquer tipo de vida profissional. O sair dessa cidade, né?
a jornada, né, profissional envolve essas escolhas. Com certeza, com certeza. Como você disse, principalmente se um dos parceiros também tiver, né, outras ambições que de repente se chocam, né? Um quer ir para um lugar, outro quer ir para o outro. É muita cumplicidade mesmo. Tem que ter o parceiro ou a parceira ideal, né? Assim, isso é uma pergunta que sempre fazem, principalmente para as mulheres diplomatas, já me perguntaram também, apesar de eu não ser diplomata. E não é fácil, né? Por exemplo, como você sabe aí da minha história, eu voltei para a Suécia para poder viver esse amor, para poder ficar com o meu namorado. E isso me teve um custo da minha carreira, né? Eu fui trabalhar, que foi muito bom. Hoje eu vejo, né? Trabalhar na recepção de um hotel, você fez uma intervenção muito importante. Depois eu quero até desenvolver essa ideia, né? Mas para mim, aos 30 anos, trabalhar como recepcionista num hotel, eu falava, gente, o que eu tô fazendo? What I'm doing of my life, né? Com mestrado, com isso, aquilo, e de repente tá ali puxando mala, subindo mala, resolvendo um monte de problema, né, com pessoas que não tinham terminado nenhuma faculdade, né, tinham no máximo terminado o ensino médio. Então você fica com aquela coisa do ego que a gente tem muito no Brasil, né? Assim, nossa, eu não vou fazer esse tipo de trabalho. E Se bem isso que o tudo hotel na assim. Suécia é uma elegância, hein? Eu adoro. Acho muito fascinante. Os hotéis, o setor hoteleiro da Suécia e o setor hoteleiro da Suíça são, assim, coisas de outro mundo. Eu sou um grande fã. Pois é, e eu hoje eu sou muito grata de eu ter tido essa oportunidade, mas é Sim, lógico que, né, foi uma adaptação para eu poder namorar com o meu sambo, né, o meu sim. namorado que esse ano se tornou meu marido. Então, tudo tem um preço, mas como você falou, é muito importante você estar bem, você está fazendo uma coisa que você, né, e são escolhas. Uma coisa que eu percebi também muito nova é que é muito difícil você have it all, você ter tudo, né? Então, a Não. gente vai abrindo mão de uma coisa ou outra, né? Para ser feliz mesmo, né? Fundamental. Você tem que estar com equilíbrio. Não adianta nada estar com ambição total. Não, quero me tornar diretor do Banco Mundial. Quando você chega lá, se você chegar, você já está ali no final da vida, ali, não sei, no final da carreira, talvez. E você olha para trás, poxa, o que eu fiz, né? O legal é você ter a possibilidade de ter escolha. Por exemplo, eu adorei sair da ONU por um tempo, né, quando eu fiz o meu sabático. Foi fascinante, eu conheci outros grupos. Eu acho que agreguei valor ao meu trabalho na ONU e aos meus colegas, porque eu trouxe redes diferentes, né, para dentro da organização. E, e então, isso me fez muito bem. Inclusive, gostaria de ter feito por mais tempo, né? Espero fazer de novo no futuro também. Eu quero fazer na Ásia na próxima vez, um sabático lá, porque é uma parte do mundo que me atrai muito e tem muita curiosidade. E, mas é isso. Espero que algumas das dicas aí que eu compartilhei com você e com a audiência ressonem, porque são coisas honestas, são coisas que vivi na vida e me ajudaram. Com certeza. Henrique, eu perdi uma pergunta aqui da Júlia, eu espero que ela ainda esteja aqui, que ela mandou há 30 minutos, mas eu não vi. Qual a sua sugestão para quem está começando, como não se sentir desmotivado no caminho? Ah, ah, todo mundo passa por isso. Eu já me senti desmotivado. Não, você não está sozinho, né? Para começar, muito parecido, né? As histórias, as sensações são das pessoas em termos de carreira são muito parecidas. E tenta achar tenta descobrir. Se você não sabe que você gosta ainda da área, sub-área que você gosta, tenta descobrir as que você não gosta, né? Eu fiz vários estágios. Alguns deles eu não gostei, mas foram me ajudando não, eu prefiro essa área aqui. Eu gosto de trabalhar com um pouco de artistas no meu trabalho para tentar dar uma coisa, fazer um pouco diferente. Adoro ver a perspectiva de quem não é da área, tipo perguntar para um arquiteto, um comunicador, o que ele acha dessa coisa de economia. Ou perguntar para minha filha o que ela acha dessa. Eu adoro meio que hibridizar as coisas e isso me deixa animado, né? Tenta achar, né, o que te deixa animado em qual estágio você estiver ali na faculdade, ou no mestrado, ou no trabalho, pensando em voltar para a faculdade para fazer um mestrado ou um MBA depois de ter trabalhado um tempo. Tenta achar o que você gosta, né? E muitas vezes você consegue alinhar o que você gosta com um setor que tem uma perspectiva legal no futuro. Eu acho que essa área de meio ambiente, recursos, reuso, água, vai ter necessariamente um grande futuro, porque o mundo está ficando cada vez mais apertado em termos de recursos. Então, a gestão disso
vai precisar de pessoas. E, e é uma aposta, eu acho, muito válida. A área de clima, precificação de carbono, a área de plataformas digitais, como aproveitar mais as coisas que já existem, né, que estão aí sem utilização. O carro que está estacionado, por que não pode ser, por que não pode ter coproprietário? Você compra um carro em 5 pessoas, por que não existe esse modelo? Vamos criar esse modelo. Por que o lixão lá não tá tão as traças, não sendo que outros pegam os materiais do lixo e transformam em materiais valiosos, extraem o ouro de resto de e-waste e tudo mais. Por que não tem aqui? Vamos trazer isso para cá. Tipo, achar essas areazinhas que te dão aquela motivação interna de ir atrás é muito importante, porque aí tudo que você faz fica bom. Muito bom. E é isso que você falou, é muito importante, né? Da gente, assim, ter esse autoconhecimento. Por exemplo, para mim sempre foi muito... Quer dizer, não era óbvio para mim, mas para as pessoas que eu era uma comunicadora. Mas, assim, a gente demora, às vezes, né? Para tomar isso, né? Essa ownership. Gente, é isso que eu sou boa. Porque às vezes a gente se apaixona, né, Henrique, pela ideia, né? Então, você se apaixona pela ideia de ser um diplomata, pela ideia de trabalhar com isso. Mas, de repente, não tem nada a ver com a sua essência, com os seus talentos, com os seus dons. Então é muito melhor você ver o que você tem, né? As suas forças, fazer uma SWOT análise aí das suas forças e trazer isso para o mundo, né? Sim, exato. E claro que qualquer trabalho que você imaginar, tipo ONU, diplomacia, às vezes ela vai ser muito melhor vista de fora do que de dentro. De dentro tem vários problemas também, é burocrático, é lento, você não tem esse glamour todo que você imagina que existe. Pelo contrário, é uma papelada sem fim. E você começa a admirar as pessoas que estão fora, né? Que estão lá no hotel, gestionando com muito mais velocidade a gestão do negócio, o pessoal das ONGs. Então, tem aquela coisa um pouco da graminha verde, né, do outro lado da cerca. Tem muito isso. Mas o legal para você conseguir o melhor dos dois mundos é você começar a trabalhar com esse pessoal. Trabalhe com pessoas de fora do seu círculo. Porque aí fica legal. Você tem um pouco do melhor dos mundos, né? E a pessoa também vai gostar de trabalhar com você. É bacana. Quando eu conheci um cara muito legal, por exemplo, em Angola, né? Trabalha com supermercados, o Sandro. Aí ele é gestor-presidente de supermercados. Trabalhou no Carrefour, na Multicoisas no Brasil e tudo mais. E ele sempre, eu acho que ele gostou sempre dessa área de desenvolvimento de Nações Unidas e acho que admiramos um ao outro, né, o tipo de linha de trabalho. Escrevemos um artigo juntos, foi super legal, tal. Ele tem uma audiência para os artigos, eu também tenho, para como o comércio vai ser, o varejo vai ser no futuro com maior digitalização, entregas domésticas, né, veículos elétricos. Está no meu LinkedIn até esse artigo. Então, esse tipo de trabalhar com o mundo de fora, né, da sua bolha, é muito importante também para a própria eficiência e sua felicidade, porque eu adoro trabalhar com external parties, né, da ONGs e tudo mais. Muito bom. Outra coisa que me traz essa felicidade, que me motiva, né, respondendo a pergunta da Júlia, né? Não sei. Júlia, Mas você disse que não tem nem glamour, nem mesmo lá no Palais des Nations, a antiga Liga das Nações, é onde você então, senta, né? todo mundo que chega lá, eu dou o tour lá, vou de casa até lá, fica deslumbrado, um lugar muito bonito, fantástico, um lugar histórico, cheio de história. Mas eu vou lá todo dia, né? Ou ia lá todo dia. Vou lá de novo quando melhorar um pouco a pandemia. Mas meus pais ficam impressionados. Mas tudo que é rotina é rotina, mesmo que você estiver lá na Torre de Marfim. Mas é um local bacana. E a maneira de eu lembrar que é um local bacana é quando eu sou voluntário do grupo que recebe estudantes que visitam o Palais des Nations. E esses estudantes de várias partes do mundo, eles sempre chegam lá com os olhos brilhando, assim, né? Querendo saber da ONU, querendo saber como é que é trabalhar lá. E o brilhar nos olhos, que eu vejo às vezes também nas missões, quando eu vou nos países, isso dá uma reinvigorada, né, na minha esperança. Pô, isso é legal, realmente o que eu faço tá ajudando, tá motivando essas pessoas a fazerem, ficarem com mais esperança do contexto. E isso é bem legal, isso é bacana, quando você tem a percepção de que o seu trabalho está tendo uma energia positiva no beneficiário ali. Mas, bom, quem estiver assistindo, que passar por Genebra, me avisa, daqui a uns meses, talvez, quando os tours voltarem, eu mostro o Palais des Nations. Eu, inclusive, né, que até hoje ainda não fui te visitar. Exato, você não está longe, é verdade. Não, tão perto. A minha avó até hoje acha que eu moro na Suíça, né? Eu falo, vó, mas é Suécia. Não, mas e lá na Suíça? Como eu falei, deve estar ótimo lá, mas nunca nem estive.
Muito comum. Muito comum. Ótimo, então, Henrique. Olha, acho que nós encerramos todas as perguntas, mesmo as perguntas que tinham sido feitas anteriormente, a gente conseguiu cobrir. Você tem alguma consideração final, uma mensagem aí de incentivo, de positividade para esses jovens, para a gente encerrar aqui a Ah, nossa live? é, não, eu queria agradecer o convite. Eu recebo esse tipo de diálogo, de conversa, eu sempre tenho. Muitas pessoas até me escrevem no LinkedIn, assim, em privado, perguntando. Eu acho que a proatividade de ir atrás das pessoas, das ideias, do grupo de trabalho, se oferecer para participar de uma coisa, seja proativo, né? Não espere o emprego, a oportunidade, a entrada na ONU, não vai estar postada num site esperando você aplicar. As melhores coisas que vão te dar mais felicidade, você vai ter que criar. Criar um grupo de trabalho para lidar com algum problema, alguma coisa que te dá paixão. Seja proativo e crie, né? Seja um autor, não só um consumidor da informação no mundo. Perfeito, maravilhoso. Nossa, muito obrigada. Tack så jättemycket. Säg como Tack anda o själv. seu sueco, by the way, tá? Praktiserar du svenska? Nej? Min Lite. dotter säger att jag skulle öva lite mer. Muito Det går bom. lite dåligt, men det Né? funkar. O prazer é bra. Super. Muito obrigada. E vamos continuar em contato. Espero que a gente possa se encontrar pessoalmente de novo. A gente se encontrou, eu estava falando com meu marido, por acaso, né? No aeroporto aqui de A Irlanda, Estocolmo. sim. Então, Espero em breve estar em Irlanda de novo para visitar até. Aí, quem sabe, tomamos uma fica juntos. uma fica, com certeza. Muito obrigada, obrigado pessoal por ter participado. Vai ficar gravado, eu vi que muitas pessoas perguntaram, sempre fica gravado, tá? Aqui no Instagram. E depois eu subo também pro canal do YouTube. Então vocês têm acesso através das duas plataformas. Muito obrigada. Um beijo, boa noite para Obrigado a vocês. você, Annalise. Parabéns pelo trabalho de comunicadora. Obrigada, Abração. tchau.